Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lança-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não toqueis com as vossas mãos. Dizia isto, porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelôs iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a refletir sobre duas passagens bíblicas poderosas que falam de traição, de escolhas e do chamado divino para a justiça.
A história de José, narrada no livro de Gênesis, e a parábola dos vinhateiros de Jesus, no Evangelho de Mateus, têm algo em comum. Ambas nos mostram o que acontece quando o ser humano escolhe ignorar o amor e a justiça de Deus em favor do egoísmo e da autossuficiência. Imaginemos, por um momento, que estamos no centro de uma grande cidade, no meio de uma movimentação frenética. Somos rodeados por pessoas apressadas, correndo atrás de seus próprios interesses. Entre elas, podemos perceber, em um canto, uma pessoa sofrendo por ter sido deixada de lado, ignorada, até traída. Isso soa familiar? A sensação de ser injustiçado ou de ser desvalorizado não é uma experiência rara. Infelizmente, José, o filho amado de Jacó, sentiu isso de maneira muito cruel, e é essa experiência que vamos explorar hoje. Na primeira leitura, temos a história de José, que, apesar de ser o filho preferido de seu pai, enfrenta a inveja e a traição de seus próprios irmãos. Jacó, seu pai, ama José mais do que os outros filhos, e isso provoca o ódio dos irmãos. Eles não suportam ver o amor de seu pai por José e, em um momento de raiva e ciúmes, decidem vendê-lo como escravo. Mas, para justificar sua ação, eles inventam uma mentira cruel. José foi devorado por um animal, e mostram a túnica manchada de sangue como prova. Eles não apenas traem José, mas também traem a confiança de seu pai. Agora, vamos parar por um momento e refletir. Quantas vezes na vida somos vítimas de injustiças semelhantes? Quantas vezes sentimos que somos mal interpretados ou injustiçados, e que os outros, por inveja ou egoísmo, tentam nos destruir? A história de José não é apenas uma história antiga. Ela é universal. Ela fala da nossa experiência diária de viver em um mundo onde a inveja, o egoísmo e a injustiça ainda dominam muitos corações. No entanto, a história de José nos mostra algo muito importante. Apesar de toda a crueldade e traição de seus irmãos, José nunca perde a confiança em Deus. Ele é vendido para o Egito, mas, mesmo ali, Deus continua a guiá-lo, e ele se torna uma figura-chave na história do povo de Israel. O que José nos ensina, então, é que, por mais difíceis que as circunstâncias possam ser, Deus sempre tem um plano maior para a nossa vida, mesmo quando não entendemos as razões do sofrimento. Agora, vamos olhar para o Evangelho de Mateus, onde Jesus nos conta a parábola dos vinhateiros maus. O proprietário da vinha, que representa Deus, envia servos para colher os frutos da vinha, mas os vinhateiros, em vez de cumprirem sua obrigação, espancam e matam os servos. O dono da vinha, então, decide enviar seu próprio filho, pensando que ele seria respeitado, mas os vinhateiros, em um ato ainda mais cruel, matam o filho, acreditando que, assim, poderiam tomar posse da vinha para si. Esta parábola nos revela o coração de muitos seres humanos diante do chamado de Deus. A arrogância, a desobediência e a rejeição ao seu amor. Os vinhateiros representam aqueles que se aproveitam dos bens que Deus lhes dá, mas se recusam a reconhecer sua autoridade e generosidade. Eles rejeitam os profetas que Deus envia e, no final, matam o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqui, vemos algo muito profundo. A rejeição do Filho de Deus é a rejeição da misericórdia divina. Assim como os irmãos de José rejeitaram seu irmão por inveja, os vinhateiros da parábola rejeitaram o filho por egoísmo. Quando Deus nos envia suas mensagens de amor, quando Ele nos dá tantas chances de mudança e de conversão, nós somos chamados a ouvir e a agir de acordo com sua vontade. No entanto, muitas vezes, em nossa cegueira espiritual, preferimos viver do jeito que queremos, ignorando o chamado divino. Agora, a pergunta que fica para todos nós é: como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas vidas? Estamos, como José, mantendo nossa confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos as dificuldades e as traições da vida? Ou estamos, como os vinhateiros, rejeitando a misericórdia e o amor de Deus, buscando nossos próprios interesses e nos afastando da verdadeira justiça? Deus nos chama, hoje, a refletirmos sobre nossas ações. Ele nos convida a viver com o coração aberto, disposto a servir e a reconhecer sua autoridade. Como José, devemos confiar em Deus mesmo nas adversidades, e como os vinhateiros, devemos aprender a ouvir a voz de Deus, em vez de rejeitá-la. Às vezes,
É difícil enxergar o propósito de Deus em meio aos sofrimentos da vida. Assim como José foi jogado na cisterna e depois vendido como escravo, nós também enfrentamos situações que nos fazem questionar por que Deus permite o sofrimento. Mas é justamente nesses momentos que somos chamados a confiar mais profundamente em sua sabedoria. Deus não é o causador de nosso sofrimento, mas Ele usa até as situações mais difíceis para nos moldar, para nos aproximar dele e para nos ensinar a ser mais humildes e mais fiéis. A parábola dos vinhateiros nos lembra que Deus nos dá tudo o que temos, nossos talentos, nossos bens, nossa vida, não para que os usemos de forma egoísta, mas para que possamos colaborar com Ele em sua obra no mundo. Ele nos chama a viver para os outros, a usar o que temos para fazer o bem, a ser fiéis em pequenas coisas para que possamos ser confiáveis nas grandes. Nossa vida, como a vinha, deve produzir frutos de justiça, de bondade e de amor. Agora, vamos refletir. O que precisamos mudar em nossas vidas? Onde estamos sendo como os irmãos de José, rejeitando aqueles que Deus colocou em nosso caminho? Onde estamos sendo como os vinhateiros, rejeitando a justiça de Deus e buscando nossos próprios interesses? Deus nos oferece sua misericórdia e seu perdão. Ele nos chama a um novo começo, a uma nova vida em Cristo. Se ouvirmos sua voz, se seguirmos seu caminho, Ele nos guiará para a verdadeira liberdade e para a verdadeira paz. Meus irmãos e irmãs, o chamado de Deus é claro e urgente. Não sejamos como os vinhateiros, que desprezam os mensageiros de Deus, e sim como José, que, apesar das adversidades, confiou em Deus. Sigamos o exemplo de José e abramos nossos corações ao plano divino, sabendo que, no final, Deus sempre tem algo maior para nós, algo que vai além do que podemos imaginar. Que possamos, com fé, seguir a vontade de Deus, confiando em sua justiça, em seu amor e em sua misericórdia. Que possamos ser fiéis, mesmo nas dificuldades, e que possamos produzir frutos que glorifiquem a Deus e tragam paz e justiça ao nosso mundo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.